Pode começar, doutora. Bom, boa noite a todos, amigos. Boa noite àqueles que estão chegando. Boa noite a todos os palestrantes e debatedores de hoje. Eu gostaria de dar boas-vindas, em nome do Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ, para o nosso primeiro Clube do Pulmão. O Clube do Pulmão, historicamente, é um espaço que acontece de forma perene, desenvolvido pelo Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ, que em 2019 completou 35 anos, e ele tem por objetivo, através de uma frequência bimestral, nós trazermos para discussão, ou através de sessão clínica, ou através de aulas expositivas, ou através de discussões clínico-radiológicas, ou através de atualizações científicas, uma forma da gente manter não só o pediatra, mas também o pneumologista pediátrico, bem como as outras áreas de atuação integradas no sentido de atualizar em relação a um determinado tema. E hoje, para inaugurar o nosso Clube do Pulmão em 2022, a gente tem verdadeiros diamantes hoje aqui, que vão ter a responsabilidade, na verdade a responsabilidade é minha, né, de apresentar um caso para essas pessoas que são consideradas ícones, né, e referência nas suas especialidades, inclusive enquanto mestres, além de colegas de trabalho, que eu tenho esse prazer de tê-los, para discutir um caso que foi um caso singular, desde o momento do início da sua avaliação, bem como no desfecho, e em como ele conseguiu ser documentado, como ele reuniu pessoas que, de forma voluntária e muito envolvidas, se debruçaram para poder estudar esse caso. E eu tenho muita satisfação de apresentar hoje quem estará conosco. Doutora Maria Aparecida de Souza Paiva. Doutora Maria Aparecida é pneumologista pediátrica aposentada do Hospital Federal dos Servidores do Estado, responsável pela formação da grande maioria dos pneumopediatras do Rio e do Brasil. É uma pessoa por quem eu tenho um enorme carinho, uma grande amiga, eu considero ela uma grande amiga, além de mestre. Ela é uma grande estudiosa na área das doenças pulmonares crônicas na infância, especificamente na área das doenças pulmonares intersticiais na infância. Então, doutora Aparecida, bem-vinda. Eu tenho certeza que a senhora vai contribuir muito na discussão. Doutor Pedro Dalto, radiologista, eu costumo dizer que, para mim, é o melhor radiologista pediátrico do mundo, e sim, é um dos grandes radiologistas pediátricos do mundo. Um grande mestre, um grande amigo. Doutor Pedro é radiologista pediátrico aposentado do Instituto Fernandes Figueira e é radiologista pediátrico responsável pela equipe de radiologia pediátrica. Pedro é da Rede DASA, do CDPI, do Alta Excelência. Como melhor eu faço para lhe considerar em relação às suas atribuições? Fique à vontade. Você diz que eu sou amigo de Patrícia e dos pneumologistas pediátricos do Rio de Janeiro. Começou. Então, tá ótimo. Bem, doutor Fernando Martins. Fernando é médico, um grande amigo, pediatra, neonatologista do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, e também é neonatologista responsável pela unidade de tratamento intensivo neonatal da Clínica Perinatal Barra, um grande amigo. E hoje, em especial, eu tenho que agradecê-lo por ele ter compartilhado esse caso conosco. Ele é o pai do caso dessa questão, na nossa discussão hoje. Então, eu agradeço muito, Fernando, bem-vindo. Doutora Elizabeth Portari. Doutora Elizabeth é médica, anatomopatologista do Instituto Fernandes Figueira, uma grande amiga, uma pessoa que comprou a briga das doenças pulmonares intersticiais na infância, principalmente no lactente e principalmente no recém-nascido, e foi exatamente inspirada nessa bandeira que ela levantou e que capitaneou lá no Instituto Fernandes Figueira, que ela vem sendo reconhecida e demandada para atender todos os grupos, não só de neonatologia, mas também de pediatria. Bem-vinda, doutora Elizabeth. Então, agora eu vou começar
Eu tenho 20 minutos para poder apresentar o caso clínico. Cada debatedor terá 10 minutos para poder comentar, seguido da apresentação da doutora Elizabeth, que irá durar 20 minutos. O doutor Pedro Dalto será o debatedor que estará junto comigo na apresentação, fazendo a interpretação dos exames radiológicos conforme o andamento do caso, ok? Então, podemos começar, Diego. Bom, vamos lá. A história trata-se de um recém-nascido a termo, ok? Admitido na unidade de terapia intensiva neonatal, com menos de 6 horas de vida, por um quadro de desconforto respiratório progressivo, sendo assim solicitada vaga na UTI neonatal para avaliação. Ele é um bebê que nasceu de parto cesáreo eletivo, uma gravidez desejada e programada. Ele nasce a termo, com 39 semanas de idade gestacional, Apgar 8,9, peso de nascimento 2,695 kg, um peso adequado para a idade gestacional, 45 centímetros de comprimento, 35 centímetros de perímetro cefálico, e a mãe era a primeira gestação desse casal. A gestação transcorreu sem intercorrências, as sorologias foram negativas, esse paciente era normodrâmico, essa gestação foi normodrâmica e não havia... eu gostaria... Pessoal, muito obrigada. E não havia relato na gestação de diabetes, hipertensão, infecções, alterações nas ultrassonografias gestacionais ou qualquer outra alteração. Ultrassom morfológico e ecocardiograma fetal normais, não realizou suave para estreptococcus durante a gestação e nem no momento antecedendo o parto. O motivo da admissão na UTI neonatal foi desconforto respiratório. E agora, dentro da história da doença atual, quais são os pontos que eu gostaria que... Pode passar, Diego? Quais os pontos que eu gostaria que chamassem atenção e que ficassem gravados para que a gente pudesse juntos caminhar pelo caso? Trata-se de um bebê com desconforto respiratório, com 6 horas de vida, esse desconforto progressivo, e era um bebê vindo de uma gestação sem intercorrências, com ecocardiograma fetal normal, nascido de um parto cesáreo eletivo, com peso adequado para a idade gestacional, de uma mãe que nos momentos que antecederam o parto não foi feita pesquisa para estreptococcus, para a colonização de endosservix uterino para infecção por estreptococcus. Pode passar o próximo. Bom, e aí, como que a equipe da neonatologia, como que a equipe que admite essa criança na UTI neonatal raciocinou em relação ao caso? Inspirados, né, dentro do raciocínio clínico usual, nós buscamos essa referência bibliográfica, que data de 2013, mas foi uma revisão bastante importante sobre diagnóstico diferencial de desconforto respiratório em bebês a termo no período neonatal. Nós consideramos para esse bebê, o que a gente tem alguma coisa que de cara a gente pode afastar para esse bebê logo que ele chega na UTI neonatal? A princípio, não. E os diagnósticos vão desde a taquipneia transitória do recém-nascido, passando por cardiopatias congênitas estruturais graves, podendo se pensar em um quadro de pneumonia neonatal, e não podendo deixar de levar em consideração causas menos comuns, como hemorragia pulmonar, efusão pleural, desordens neuromusculares, acidose metabólica secundária a causas extrapulmonares, ok? Condições cirúrgicas ou congênitas que envolvam o sistema respiratório, como a hérnia diafragmática, fístula traqueosofágica, atresia de Coana, enfisema lobar congênito, sequestro pulmonar, hipoplasia pulmonar e algumas outras causas raras, como as síndromes de deficiência do surfactante ou então a chamada displasia alvéolo-capilar ou alvéolo-capilar com mau alinhamento das veias pulmonares. Lembrando que dentro das condições comuns também deveria ser necessário a análise do líquido amniótico para se afastar a síndrome de aspiração meconial, a radiografia de tórax para a análise do pneumotórax e das outras malformações.
Bom, pode passar, Diego. Esse recém-nascido, ele é admitido na unidade de tratamento intensivo, todos esses diagnósticos necessitavam ser perseguidos, e aí ele realiza essa primeira radiografia de tórax, quando, ao mesmo tempo, ele é colocado em pronga, em CPAP nasal, com uma FO2 girando em torno de 35% a 40%, é colhida uma gasometria arterial, onde o único evento identificado é a hipoxemia. Ele inicia antibiótico com o esquema de ampicilina e gentamicina, que é o esquema inicial dentro da unidade de tratamento intensivo. É instalada hidratação venosa, mantendo ele normopolêmico com uma taxa hídrica adequada para a idade. Instalada a monitorização e essa radiografia de tórax. Pedro, você quer comentar a radiografia de tórax? Pode ser, apesar de que eu acho que você também poderia levar isso aí, mas o que chama atenção não é um pulmão, que é um pulmão de um neonato a termo, né, que não é um pulmão pequeno, é um pulmão normal a um pulmão grande, mas chama atenção a uma opacidade meio difusa, que a gente poderia chamar de vidro fosco, ocupando principalmente o pulmão direito. O ápice pulmonar esquerdo não chama tanto atenção. Um coração num volume ali limítrofe e basicamente isso. Não tem nenhuma outra alteração. A gente poderia tirar todas aquelas alterações cirúrgicas que você havia colocado por não ter uma massa pulmonar, não ter alguma coisa desse tipo. Então, o que chama atenção são volumes pulmonares simétricos, né, com um aumento da opacidade desse pulmão, uma opacidade que não é uma consolidação, porque não apaga os vasos, e sim faz um véu tênue sobre a radiografia. Tá ótimo. Pode passar, Diego? Bom, e aí, de cara, com essa radiografia de tórax e a avaliação clínica inicial dessa criança, algumas hipóteses o neonatologista consegue afastar. A gente consegue afastar a taquipneia transitória do recém-nascido, a gente consegue afastar a síndrome de aspiração meconial, o pneumotórax, a gente consegue afastar pela escala de Apgar e pela ausência de asfixia perinatal a encefalopatia hipóxia isquêmica, a gente consegue afastar as síndromes aspirativas, visto que esse paciente não foi alimentado e não havia sangue em secreções respiratórias. A gente também consegue afastar a presença de efusão pleural, pela gasometria, onde só se evidencia hipoxemia, a gente também consegue afastar causas extrapulmonares de acidose metabólica que pudessem ser responsáveis por esse desconforto respiratório. O Pedro já disse que a radiografia de tórax nos ajuda sobremaneira na abordagem inicial em afastar as principais doenças, as principais malformações congênitas do tórax, ok? Esse paciente tinha ambas as narinas pérvias, o que também nos ajuda a afastar a atresia de Coanas. Então, com o que a gente fica? A gente fica com a síndrome do estresse respiratório neonatal, a pneumonia neonatal, a hipertensão arterial pulmonar secundária ou primária, a insuficiência cardíaca levada gerada por uma cardiopatia congênita estrutural não diagnosticada pelo eco fetal, bem como as desordens neuromusculares não podem ser afastadas inicialmente e as causas raras de desconforto respiratório no recém-nascido a termo, ligadas às da deficiência da proteína do surfactante e a displasia alvéolo capilar. Pode passar, Diego. Bom, com 4 horas em que esse paciente permanece em ventilação não invasiva através do CPAP, ele realiza uma nova radiografia de tórax. Se você quer comentar, Pedro. Eu acho que é meio parecido, parece que há uma área de coalescência maior nessa base pulmonar direita, que é mais acentuado essa opacidade nessa topografia, e também retrocardíaca esquerda. Eu acho que é a única diferença que nós temos da primeira radiografia. Muito bem. A gente observa, Pedro, não sei se você concorda, que o CPAP, de alguma forma, ele conseguiu recrutar, né, algumas áreas pulmonares. Eu vejo uma ventilação melhor, uma expansão melhor em lobos superiores, vejo também em relação a terço médio de pulmão. Você concorda? Principalmente a esquerda que você está vendo, apesar de que não está uma radiografia em oblíqua para a gente ver uma diferença significativa, mas eu acho que continua chamando a atenção que a transparência pulmonar não é normal de jeito algum difusamente. Perfeito. Eu acho que continua um véu
Isso é muito característico da tomografia, mas a gente consegue ver aí um pouco no raio-x. Tá ótimo. Bem, esse paciente persistiu com a gasometria mostrando hipoxemia, ele manteve PA e diurese normal, as quedas de saturação, eu vou só interromper aqui a palestra, só um minuto. Diego, eu estou recebendo recorrentes mensagens no WhatsApp pelo grupo do departamento de que eles estão com dificuldade de acessar o link para a palestra. Então, eu estou só documentando aqui, eu não estou podendo interromper para respondê-los, que eu estou apresentando, mas eu queria avisar você, Diego, eu não sei o que está acontecendo, você está com dificuldade da turma entrar. Bem, esse Estou aceitando todos, doutora, desculpa interromper. Tá ótimo. Todos que estão entrando eu estou aceitando, vou responder lá. Tá ótimo, obrigada, Diego. Bom, pressão e diurese se mantiveram normais, mas esse paciente, a despeito de ainda estar estável, ele continuava apresentando quedas de saturação eventuais, principalmente quando agitação. E foi solicitado o ecocardiograma para esse paciente. Pode passar, Diego. Bom, essa é a radiografia de tórax dele, com 24 horas de vida, ok? Você quer comentar, Pedro? Essa radiografia já muda um pouco. A gente tem uma diferença de transparência. Parece que esse possível recrutamento funcionou um pouco mais do lado esquerdo. Pode ter problemas técnicos que alterem essa transparência, mas também não vale a pena a gente perder tempo com isso aqui. Mas eu não tenho uma consolidação em momento algum, eu consigo ver os diafragmas, as bordas cardíacas, chama atenção ainda essa opacidade difusa, aí, principalmente no pulmão direito. Perfeito. Bom, ele foi mantido com o CPAP nasal em torno de 40%, a gasometria arterial persiste com hipoxemia, sem distúrbio metabólico ainda, PA e diurese normais, ainda caindo a saturação, e ele realiza o ecocardiograma. O ecocardiograma, a gente observa o átrio direito dele, um átrio direito dilatado, um ventrículo direito também bastante dilatado. Oi, desculpa. Pode passar, Diego. Pode passar, Diego. Isso. Um ventrículo direito dilatado, um átrio direito dilatado, uma regurgitação tricúspide significativa e um shunt bidirecional pelo canal arterial, predominando na direção direito-esquerdo. Pode passar, Diego. Bom, essa imagem ilustra exatamente o shunt, que era significativo por um canal arterial que se mantinha aberto, mesmo sendo um bebê a termo, e com um shunt predominantemente direito-esquerdo. A hipertensão arterial pulmonar era de moderada a severa, já com 24 horas de vida, ok? E aí, esse paciente foi mantido em oxigenoterapia, mantido em ventilação não invasiva, aumentada a concentração da FO2 inspirada e foi associado milrinona endovenosa para esse paciente para o tratamento inicial da hipertensão arterial pulmonar moderada a severa. Pode passar, Diego. Vamos lá. Com 36 horas de vida, ele apresentava uma piora clínica, já necessitando de uma FO2 de 80%. A hipoxemia na gasometria se encontrava pior. E aí foi decidido, a equipe decide, por intubação orotraqueal, ventilação mecânica assistida, instalado o óxido nítrico como vasodilatador pulmonar na tentativa de tratar a hipertensão arterial pulmonar. O antibiótico venoso foi mantido e suporte hemodinâmico foi ampliado. Pedro, essa radiografia foi a radiografia imediatamente após a intubação. Eu quero saber se você quer fazer algum comentário. Eu acho que não altera significativamente. Eu só gostaria de chamar a atenção o seguinte: às vezes você olha uma radiografia dessa e parece tão paranormal, mas ela não é normal de jeito algum. Então, é um pulmão que é grande, mas que tem essa opacidade de vidro fosco, principalmente à direita. Não tem aquelas opacidades que a gente chama a atenção, mas a gente vai ver depois na tomografia o que vai acontecer. Tá ótimo. Bem, e aí, esse paciente já com 24 a 36 horas de vida, com uma evolução para uma insuficiência respiratória importante, predominantemente ligada a uma hipertensão pulmonar severa, a gente já consegue excluir mais algumas causas
E aí, dentre essas causas de desconforto respiratório no recém-nascido a termo, a gente permanece com a obrigação de afastar a pneumonia neonatal, as culturas seguiam em andamento, a hipertensão arterial pulmonar primária ou secundária, a cardiopatia congênita, a hemorragia pulmonar e as causas raras, volto a dizer, relacionadas à deficiência da proteína do surfactante e a displasia alvéolo capilar. Pode passar, Diego? Bom, esse paciente seguiu. Pode passar, Diego? Isso. Esse paciente seguiu com suporte hemodinâmico, já em monitoramento ecocardiográfico da hipertensão pulmonar. Essa hipertensão pulmonar ela foi progressivamente piorando. Essa é a radiografia com 5 dias de vida, aonde seguiu. Eu acho que tem alguém que está com o microfone. Ah, obrigada. Ele seguiu com suporte hemodinâmico, com tratamento extensivo, aumentando gradativamente as concentrações de óxido nítrico ofertado, seguiu com o aumento dos parâmetros ventilatórios, a gasometria sempre piorando a hipoxemia, foi associado furosemida e prostin para ele, numa tentativa de manter ainda essa circulação pelo canal arterial e tentar vencer essa hipoxemia. O antibiótico venoso, a essa altura do campeonato, já havia sido trocado e o suporte hemodinâmico amplamente ampliado. E aí, apesar do ecocardiograma normal, pode passar, Diego? Torna-se obrigatória a equipe afastar a possibilidade de drenagem anômala de veias pulmonares. Esse se torna um diagnóstico emergencial nesse caso. E aí pode passar, Diego? Esse paciente, ele é transportado para a realização de uma angiotomografia de tórax, que mostra a drenagem das veias pulmonares do lobo superior esquerdo para o átrio direito, mas, no geral, é afastada a drenagem anômala de veias pulmonares. Então, esse diagnóstico que se torna o principal e o primeiro diagnóstico a ser afastado em um recém-nascido a termo, com uma hipertensão pulmonar grave nos primeiros dias de vida, refratária ao tratamento vasodilatador pulmonar, ele é afastado. Pode passar, Pedro? Ou Diego? Bom, nessa angiotomografia, algumas alterações pulmonares foram sugeridas, dentre elas a presença de possível congestão pulmonar, a presença de atelectasias e algumas consolidações. Pedro, eu vou passar os slides seguintes. Isso, pode passar. Parou as imagens que são válidas para a nossa avaliação. Pode passar. Então, a tomografia a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco. Então, agora vamos rever, pessoal, a linha do tempo dessa criança até o 15º dia de vida. É uma criança que nasce, inicialmente ela já começa com desconforto respiratório. Esse desconforto respiratório ele é progressivo, ela rapidamente é instalada em ventilação não invasiva. Ainda antes do 5º dia de vida, ela já vai para a intubação orotraqueal com ventilação mecânica. Ela piora gradativamente os sinais de hipertensão pulmonar que já estão presentes desde das primeiras 24 horas de vida no ecocardiograma. No dia 8 de março, já no 8º dia de vida, essa criança tem a drenagem anômala de veias pulmonares afastada, ela inicia o sildenafil além de já estar fazendo uso de óxido nítrico e de milrinona, e aí no dia 16 de março, com essa angiotomografia afastando a drenagem anômala de veias pulmonares, é solicitado o parecer da pneumologia. Nesse parecer, a imagem da angiotomografia em relação à análise de parênquima, ela é revista, e aí é sugerida a possibilidade de uma alteração tomográfica compatível com uma doença pulmonar difusa com comprometimento intersticial. E aí, nessa ocasião, eu sugeri que fosse mantido o suporte hemodinâmico, o suporte vasodilatador pulmonar. Eu sugeri que a tentativa de corrigir a hipertensão pulmonar ela fosse agressiva. Associei o broncodilatador inalatório, visto que essa criança, no exame físico, ela tinha um tempo expiratório prolongado, ela tinha uma resistência muito aumentada na via aérea, quando a gente avaliava os parâmetros ventilatórios dela. Então, eu solicitei que fosse associado o broncodilatador inalatório como prova terapêutica. A sedação venosa foi mantida, nutrição parenteral e enteral parcial foram mantidas, antibiótico terapia venosa ampla já havia sido instalada e os vasopressores para suporte hemodinâmico
também ampliados. Pode passar, Diego? E aí, agora, a gente está diante do seguinte: a princípio, não é a pneumonia neonatal a causa dessa evolução catastrófica em relação à insuficiência respiratória desse bebê. Nós não poderíamos afastar ainda a hipertensão arterial primária, mas conseguimos afastar a principal causa de cardiopatia congênita que poderia estar levando a essa apresentação clínica. Esse paciente em nenhum momento apresentou sinais clínicos, nem na aspiração do TOT e nem radiologicamente compatíveis com hemorragia pulmonar. E aí, diante da revisão radiológica inicial da primeira angiotomografia, nós nos aproximamos de uma causa rara, da possibilidade das causas raras de hipertensão pulmonar e desconforto respiratório no bebê a termo. Pode passar, Diego? E aí, foi recomendado que ele repetisse essa tomografia de tórax com uma avaliação específica para parênquima. Pode passar. E agora eu passo a palavra ao Pedro. Olá, eu fiz uma demonstração. Quando só colocar uma colocação de ordem aí. Quando nós estamos fazendo, por exemplo, uma angiotomografia, nós estamos fazendo com contraste. Nós estamos querendo ver vasos, que foi a definição, para ver se não teria uma drenagem venosa anômala, que são drenagens venosas macroscópicas, grandes, que nós veríamos, não as microscópicas, que não conseguimos ver em alguns casos. E, tanto num como o outro, a gente estuda parênquima, porque hoje os tomógrafos, você pode fazer cortes da forma como você queira reconstruir de todo e qualquer jeito. Só para colocar aqui um pouquinho em ordem. O que chama atenção, tanto no dia 8 de março, que foi uma angiotomografia, que você olha o parênquima pulmonar, como no dia 23 de março, você pode escolher janelas de mediastino, janelas de pulmão, janela para pesquisar vasos, se você botou contraste ou não. Então, eu escolhi 3 momentos, 3 cortes axiais, lobo superior direito, inicialmente na primeira, no meio já havendo lobos inferiores, e a última, à direita, acima, já coração quase chegando no diafragma, quer dizer, um corte quase próximo ao abdômen, né? Então, um corte mais em cima, um corte no meio do tórax e um corte no final do tórax. E no dia 23 de março, também a mesma coisa. O que chama atenção? É um véu, é um vidro fosco, é uma opacidade que ela não é grande o suficiente para obliterar os vasos. Então, nós estamos vendo isso. Para quem não está acostumado a ver tomografia, teria que ver um tórax normal ou um tórax com vidro fosco. Esse tórax com vidro fosco é meu grande chefe, guru, professor e tudo que você queira mais, que era Javier Lucaia, que é Javier Lucaia, de Barcelona. Ele dizia o brônquio negro, né? Porque o brônquio, que sempre tem ar dentro, ele se torna muito mais preto do que o normal, porque em volta dele tem um vidro fosco, tem uma opacidade. O parênquima não está cheio de ar como deveria. Só que ele não está cheio de ar, ou ele não está repleto de líquido, de sangue, seja lá do que for, como ele está na consolidação pulmonar. Então, nós estamos vendo aqui nessa terceira, de 8 de março, na terceira, quando nós estamos na base, a base esquerda, nós já vemos uns brônquios e vemos uma opacidade que apaga completamente o contorno. Ali nós temos uma consolidação. Essas consolidações elas estão bem visualizadas nos segmentos posteriores da primeira radiografia de 8 de março. Na segunda, você já vê à direita também broncograma aéreo, aqueles bronquinhos, aqueles fiapos. Pedro, estão me ouvindo, pessoal? Estou sim, doutora. Sim. Pedro voltou. E na terceira, a gente consegue ver a consolidação. Eu não estou vendo as imagens, vou esperar um pouquinho só para ver se retorna.
Tá. Então, basicamente, mas para a gente não perder tempo, isso não ser um empecilho, o que nós vemos é que nós temos um vidro fosco difuso, que não é tão bem visualizado na radiografia do tórax. Você precisa estar com um olhar mais atento para que veja isso. E algumas áreas nos segmentos posteriores de consolidação. Entre 8 de março e 23 de março, que significa quase em torno de 15 dias, nós temos o mesmo aspecto, talvez um pouquinho mais acentuado. Mas isso eu acho que já é bastante suficiente para que, se Patrícia ou Fernando, ou quem estivesse lidando com o exame, fosse fazer um diagnóstico diferencial entre uma deficiência de surfactante versus uma displasia alveolo-capilar com desalinhamento das veias pulmonares, esta última, desalinhamento das veias pulmonares, a displasia alveolo-capilar, seria muito mais provável, por se tratar de uma criança a termo, que começa com distúrbio respiratório logo após o nascimento. E tem uma hipertensão pulmonar severa que não melhora com a medicação imposta. Isso sugere muito. A displasia alveolo-capilar é uma patologia pouco frequente e que muitas vezes você não consegue ter tempo de fazer tomografia. Então, na literatura tem muito com raio-x e esse curso. Esse curso, às vezes, nós temos visto casos. No Fernando Figueiredo, nós tivemos um com 2 meses e permanecendo, sobrevivendo a essa hipertensão pulmonar grave e essa alteração. Então, eu acho que a radiologia, apesar de não ser exuberante no vidro fosco, mas nós não temos septos interlobulares espessados, nós não temos imagens císticas, que seriam mais prováveis de ocorrer na deficiência do surfactante. Tá, então, ótimo. neste caso, ele sugere muito a displasia alveolo-capilar pelo histórico de uma criança, um reacenato a termo que aparece com dificuldade respiratória e progride muito. A deficiência surfactante raramente é tão precoce, mas pode ocorrer também. Mas teria septo interlobular espessado, teria alterações císticas mais frequentemente. Apesar de que isso meio que se embola, é mais difícil. Patrícia, a bola é sua. Pode passar o próximo. O Pedro separou algumas imagens, né, Pedro, que mostra o decúbito lateral, e aí ele mostra decúbito lateral direito e decúbito lateral esquerdo, aonde a gente observa que... A não expansão desse pulmão, então, que aí favorece o diagnóstico de vidro fosco. Isso aí. Então, na verdade, eu não tenho a expansão do pulmão que não se encontra pressionado pelo leito, e aí eu tenho a formação daquelas áreas de perfusão e mosaico, permanece o vidro fosco difuso bilateralmente. Pode passar, Diego, por favor? Eu não estou vendo as imagens, não sei se todo mundo está passando por isso. Não, será? Eu estou vendo perfeitamente. Todos estão vendo as imagens, Diego? Sim, estou vendo. Sim. Eu estou vendo, doutora. Eu estou vendo até pelo celular, que eu estou aceitando as pessoas. Então é preconceito, mas tudo bem. Tá. Bom, o Pedro também parou. Você está vendo agora as imagens, Pedro? Não, mas não tem problema. As imagens que tinha para eu falar, eu já falei. Pode ficar tranquilo. Bom, Pedro também selecionou a imagem da angiotomografia de tórax, só para ilustrar. Ela foi feita no dia 8 de março. O motivo da gente ter repetido a imagem no dia 22, Pedro, foi pela piora clínica muito grave. Isso. E exatamente para a gente poder estadiar a doença, visto que a situação ela estava chegando a um momento em que, do ponto de vista, depois o Fernando vai falar muito bem sobre isso, do ponto de vista de estratégia ventilatória, a gente já estava chegando ao nosso limite, entendeu? Então, por isso é que, de uma forma heróica, a gente realizou a nova tomografia no dia 22. Essas imagens do dia 8, elas ilustram somente a angiotomografia de tórax, que foi feita com o objetivo principal de afastar a drenagem anômala de veias pulmonares. Pode passar, Diego. O Pedro também mandou esse slide para mim, só para poder lembrar a todo mundo, dentro do debate dele, que a gente está falando de um distúrbio de desenvolvimento pulmonar, onde a gente teria 3 grandes grupos diagnósticos,
que é a displasia alveolo-capilar com mau alinhamento das veias pulmonares, a alveolar congênita e a acinar, Pedro. É isso, né? Pode passar. Isso aí. Pode sim. E a displasia alveolo-capilar, ela é uma doença rara e fatal, num bebê a termo. Existem alguns relatos esporádicos, anedóticos, de relatos em lactentes de até 3 meses, como aconteceu com o nosso caso lá no Fernandes Figueira. A principal característica de apresentação é a hipertensão arterial pulmonar refratária. 1/3 dos casos tem linfangiectasia pulmonar associada. Outros aspectos, a gente vai ter a doutora Aparecida debatendo conosco essa parte mais específica da parte das doenças pulmonares. Pode passar, Diego. E aí, em resumo, nós tínhamos uma criança que eu trouxe para vocês com desconforto respiratório, que era um bebê a termo, que se manifesta predominantemente por uma hipertensão pulmonar persistente e com uma doença pulmonar difusa vista à tomografia de tórax. Pode passar, Diego. E cuja principal hipótese seria uma doença pulmonar difusa, dentre elas causas raras de desconforto respiratório nessa faixa etária. E aí, partindo do princípio que nesse grupo de pacientes, alguns tratamentos como anti-inflamatórios e outras tentativas de modular essa resposta inflamatória, que a gente utiliza, né, e que a gente lança a mão em outras doenças intersticiais e outras doenças difusas. Muitas vezes, nesse paciente, a gente não tem sucesso, mas visto o componente de vidro fosco exuberante e a possibilidade de um comprometimento intersticial importante, e visto que esse paciente encontrava-se muito grave, nós ampliamos o tratamento para hipertensão pulmonar associado à bosentana, porque nós vimos muitos trabalhos em que, nesses casos, a associação desse vasodilatador, que é bastante específico, ele acontece de forma mais precoce. Solicitamos a avaliação da genética, exatamente para que a gente tentasse buscar esse diagnóstico genético, visto que essa criança não tinha condições de ser submetida a uma biópsia pulmonar, e associamos a hidroxicloroquina e a azitromicina como anti-inflamatórios, numa tentativa de obter alguma resposta, pensando que dentro do diagnóstico da displasia alveolo-capilar havia a deficiência da proteína do surfactante. Pode passar, Diego? Para o diagnóstico, nós não tínhamos condições clínicas de realizar a biópsia pulmonar desse paciente, a fim de que pudéssemos fazer o estudo anatomopatológico, e aí solicitamos a avaliação genética para a coleta do material. Pode passar, Diego? Pode passar todos os itens que eu vou adiantar aqui, exatamente para que a gente possa utilizar um pouco dessa parte do tratamento no debate. Pode passar, Diego? Pode passar. Isso. E lembrando que nesses pacientes, o tratamento usual para as doenças pulmonares difusas, para as doenças que compõem a síndrome Child, normalmente esses tratamentos são infrutíferos, a gente não obtém a resposta como nas outras doenças, ok? Muitos desses pacientes, em outras partes do mundo, pode passar, Diego, eles são submetidos ao transplante pulmonar, muitos deles permanecendo em oxigenação por membrana extracorpórea, enquanto aguardam o transplante. Já existem trabalhos mostrando resultados com transplantes nesses grupos de pacientes. Entretanto, alguns desses pacientes permaneceram muito tempo em ECMO até que conseguisse fazer o transplante. Muitos desses pacientes devem ser submetidos a transplante pulmão-coração. E esse artigo que eu encontrei, ele mostra uma sobrevida de 1 a 5 anos, similar às outras causas de transplante pulmonar na infância, para indivíduos, né? E esse artigo descreve 6 bebês com diagnóstico que conseguiram permanecer vivos aguardando o transplante pulmonar, e a sobrevida deles chegou a 5 anos em média. Pode passar, Diego? Existem algumas esperanças, pode passar. Existem alguns relatos de caso também isolados, de sobrevivência até 58 meses, de crianças graves, muitas traqueostomizadas, gastrostomizadas, em ventilação mecânica invasiva prolongada,
e que foram submetidas à biópsia pulmonar, foram submetidas à análise genética, confirmando o diagnóstico, mas são casos isolados e que essa sobrevivência ela não afastou o desfecho óbito, ela retardou o desfecho óbito. Pode passar, Diego? Bom, exatamente como na literatura, infelizmente, pode passar, Diego, para a gente poder finalizar. Pode passar. Pode passar, Diego. Desculpa. Bom, essa criança, infelizmente, a despeito de toda a tentativa de tratamento, de toda a dedicação da equipe neonatal, ela evoluiu a óbito, ela foi a óbito com aproximadamente 1 mês de vida, tendo a causa primária do óbito um choque refratário. Pode passar e eu acho que eu abro para o debate. Bom, eu gostaria de chamar para o debate o Fernando. E fica à vontade, Fernando. A bola está contigo. A bola está comigo. Bom, esse caso, Patrícia, bom, a gente dividiu aí a condução dele, Pedro ajudou bastante, e foi um caso marcante lá na unidade, porque era uma bebê a termo, que tinha todo um pré-natal sem nenhuma intercorrência, nada que pudesse fazer com que a gente imaginasse um desfecho que acabou acontecendo, né? Então, um bebê que inicialmente foi conduzido como a maior parte dos bebês que evoluem com parto cesáreo eletivo, a termo, com desconforto respiratório, internou, foi colocada no CPAP, foi radiografada, colocada em dieta zero hidratação venosa, e a expectativa é que a radiografia inicial fosse uma radiografia com poucas alterações, sem grande comprometimento. Já chamou atenção já que na primeira radiografia a gente via um comprometimento significativo, como o Pedro descreveu, uma necessidade de oxigênio compatível com esse comprometimento radiológico, porém uma gasometria com hipoxemia apenas. A gente não tinha nunca teve, na verdade, retenção de CO2 nessa criança. E chamava atenção uma certa labilidade, e por isso a gente fez uma avaliação cardiológica para avaliar, basicamente, a de hipertensão pulmonar secundária a essa doença pulmonar, cujo diagnóstico, como você bem apresentou naquela lista grande, né, inicialmente girava em torno de não mais taquipneia transitória, mas basicamente um quadro de pneumonia, embora não houvesse uma história compatível com infecção, né, não houvesse tempo de bolsa-rota prolongado, nem nada que sugerisse um quadro de infecção, mas a radiografia inicialmente sugeria isso. A gente não deixou essa criança não deixaria essa criança sem antibiótico. Começamos e com a avaliação ecocardiográfica, a gente começou a perceber que a situação era um pouco mais complexa. A pergunta para o cardiologista era, depois, mais a seguir, pela não resposta ao vasodilatador, se não havia realmente a possibilidade de ter uma cardiopatia, especialmente a drenagem anômala, por isso fizemos a tomografia, e olhando a linha do tempo agora, 1 ano depois, né, Patrícia, eu falei, poxa, por que a gente não chamou você logo na primeira semana, né? E não logo na segunda, mas isso só, na verdade, infelizmente, só adiantaria talvez a hipótese diagnóstica, que acabou se confirmando e, infelizmente, não o desfecho, né? E foi uma criança que viveu praticamente 1 mês, maior parte do tempo entubada, a família ciente de toda a dificuldade que a gente tinha e realmente não respondeu a nenhuma das estratégias que habitualmente a gente faz, tanto para reversão do quadro de aumento da resistência vascular pulmonar, porque, de fato, havia uma questão vascular microscópica ali, que era a razão de tudo, e não haveria possibilidade de resposta. Como você falou, os pacientes sobreviveram, acabaram indo para oxigenação de membrana extracorpórea e, graças a isso, conseguiram aguentar até um transplante, mas a gente não tinha essa possibilidade e o diagnóstico acabou sendo de presunção confirmado posteriormente. Então, um caso marcante, mas assim, realmente muito bem estudado. Muito obrigada, Fernando. Foi ótima as tuas considerações e, mais do que isso, eu queria complementar a questão da importância da nossa, principalmente da sua preocupação e da preocupação da equipe da perinatal na questão não só do aconselhamento familiar,
mas também da questão da busca pelo aconselhamento genético. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A maior parte dos casos que a gente lê na literatura é buscar o diagnóstico, perseguir o diagnóstico, e você perseverou nisso, você perseguiu o diagnóstico, muito mais do que para o cunho científico, mas para a gente poder dar essa resposta a essa família, exatamente porque era um casal jovem que vai desejar engravidar novamente. Então, é isso importante, tá? Aí a doença pode recorrer. Eu queria passar agora a palavra para a doutora Maria Aparecida, para poder debater e acrescentar, claro, óbvio, com certeza, tudo que achar necessário para a parte da discussão em relação à doença pulmonar. Doutora Aparecida, fique à vontade. Obrigada, Patrícia. Parabéns pelo diagnóstico. Parabéns, Fernando, aí pela excelência da neonatologia. E eu queria dizer, e parabéns ao Pedro também, porque ele sempre acessível, sempre nos ajudando, né, Patrícia? Então, uma super equipe. Agora, o que eu quero dizer bem rapidamente, que nós estamos com pouco tempo, a gente tem que pontuar que essa doença é rara, né? Muito rara. Talvez ela seja subdiagnosticada, talvez seja subnotificada, mas de qualquer maneira ela é rara. As doenças difusas nas crianças, elas são raras. Agora, elas antes eram doenças órfãs, ou seja, eram doenças raras e que não eram estudadas, eram pouco estudadas. E felizmente agora elas são raras, provavelmente vão deixar de ser menos raras, vão ser mais diagnosticadas, e porque elas são muito estudadas, elas deixaram de ser órfãs, né? Na época que nós começamos a fazer pneumologia, ver pneumopatias crônicas na criança, a gente se baseava, quando a gente recebia uma criança dessas com pneumopatia difusa, hipoxemia, hipodesenvolvimento, a gente tinha que ver literatura de adulto, a gente tinha que ver casos isolados publicados, e isso aí era uma coisa que realmente ficava complicado para a gente. Agora, agora nós estamos numa outra época, e é por isso que você fez esse diagnóstico, Patrícia, porque você estuda muito e está sempre atualizada. E o que nós temos agora é que os trabalhos multicêntricos somados nos trouxeram uma série de informações que nós não tínhamos naquela época. O estudo pioneiro foi aqui no ano 2000, feito na Europa, na Austrália e na África do Sul, com uma metodologia precária, mandando questionário para os centros, e conseguiram, nessa época, 131 casos. Nessa mesma época, no Reino Unido e na Irlanda, Dinuide conseguiu estudar 46 pacientes. E, doutora? Alô? Oi, é só botar em tela cheia, por favor. Esqueci, né, Diego? Eu sabia que eu tinha esquecido uma coisa. Agora melhorou, né? Sim, pode prosseguir. Tá ótimo. E aí, esses estudos preliminares aqui, somando experiências, mesmo que de maneira precária, chegaram à conclusão que havia necessidade de uma classificação para crianças e que era muito importante uma abordagem multidisciplinar. Então, a partir disso, em 2004, nos Estados Unidos, o Instituto de Saúde fundou o Consórcio de Doenças Pulmonares Raras, a Child Research Cooperative Group, e eles definiram a síndrome de Child, começaram a trocar informações, inicialmente 15 centros, agora já são 11 centros, agora já são 15 centros nesses estudos, e isso veio dar um upgrade no conhecimento dessas doenças. Na Europa também, eles fizeram grupos de estudo, aqui a doutora Annie Clément, 205 casos, e conseguiu etiologia em 73% dos casos, quando também juntou as forças com vários centros.
E houve o protocolo europeu, então, feito depois, em 2015, que nós temos uma plataforma de registro que todo mundo pode consultar e pode até inscrever casos. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para saber que o conhecimento ele é dinâmico e ele é um somatório de esforços. Esse estudo aqui, que é o consórcio de doenças raras dos Estados Unidos, ele nos propiciou que fosse daí retiradas alguns subtrabalhos. Um deles tem tudo a ver com um problema que essa criança apresentou, que apresentam os recém-nascidos, que é o trabalho desenvolvido por Deutsch e colaboradores, em que eles estudaram com o grupo deles, inclusive a patologista dele, doutora Claire Langston. Eles fizeram biópsias numa coorte de 187 crianças de menos de 2 anos de idade, desses 11 centros nos Estados Unidos. E essas biópsias conseguiram ser feitas também, olha que como as coisas andam juntas, por causa dos progressos da neonatologia, ventilação mecânica, e as técnicas também, a melhoria nas técnicas de biópsia, que conseguiram que essas crianças sobrevivessem um pouco mais e estivessem aptas a serem biopsiadas. E o que ele notou? O que ele notou é que 60% das crianças abaixo de 2 anos têm patologia específica da criança pequena, que aí estão incluídas os problemas de desenvolvimento, no qual está o diagnóstico dessa criança, mas tem algumas alterações no desenvolvimento, alterações no crescimento do pulmão. Um deles que a gente conhece bastante, a doença crônica do recém-nascido prematuro, que teve a membrana hialina, né? As alterações cromossômicas, como a trissomia do 21, doenças cardíacas, e algumas alterações genéticas, como a deficiência de afilamina. Nós temos as disfunções de surfactante, com uma boa fatia desses casos também, as mais comuns sendo a BAC e a BCA3, e aqui 2 doenças específicas da criança, que é a glicogenose idiopática e a hiperplasia de células neuroendócrinas. É claro que eles encontraram também aqui alguns diagnósticos de crianças maiores. Algumas não foram classificadas e algumas são doenças principalmente vasculares que simulam doenças pulmonares. Mas a grande fatia que eles puderam estudar e definir bem foi essa daqui. Então, deixa eu fazer aqui. No diagnóstico diferencial, nós tínhamos que conversar sobre todas essas doenças, sendo em casos menos graves do que essa criança daí, mas o tempo não vai dar. Então, eu só vou mostrar para vocês terem uma ideia. Aqui, olhando um pulmão normal, com os alvéolos cheios de ar, os septos fininhos e os vasos normais, o que pode acontecer quando existe a anomalia no crescimento do pulmão? Então, a gente vê a diferença por que esses pacientes têm hipoxemia. Aqui, a glicogenose, depósito de glicogênio, septos espessados também. Esses são casos mais benignos. Nós temos aqui as deficiências de surfactante, em que há um colabamento dos alvéolos por perda da estabilidade, né? E também existem casos mais graves e menos graves, dependendo da causa, né? Nesse caso aqui, da deficiência do surfactante, existe algum processo inflamatório, e esse processo inflamatório leva a que essas crianças respondam a tratamentos preconizados para esse tipo de doença em muitos casos. E aqui a hiperplasia de células neuroendócrinas, que eram casos de crianças com hipoxemia, taquipneia, hipodesenvolvimento, com pouca alteração na biópsia e que a coloração de histoquímica mostrou a presença
de hiperplasia de células neuroendócrinas. Esses pacientes atualmente já não fazem mais biópsia pulmonar, a não ser em casos atípicos, porque a evolução deles e a radiológica tem mostrado que a gente pode fazer o diagnóstico somente com a radiografia. E em relação ao caso desse bebê, nós temos que falar rapidamente a normalidade do desenvolvimento pulmonar. Da gravidade vai depender do momento da parada do desenvolvimento, parada embriológica. Então, nós temos aqui a fase pseudoglandular, canalicular, sacular, dependendo de onde acontece o problema. Nós temos, olha só esse pulmão aqui, sólido, praticamente um fígado, né? E aí a diferença das alterações, sendo que essa displasia alvéolo capilar com desalinhamento, ela ocorre mais ou menos nessa fase aqui, e nós temos que nos preocupar em todos esses pacientes com causas genéticas, sendo que a Patrícia já explicou qual é o problema da displasia alvéolo capilar, que a gente tem que pesquisar nessas crianças a alteração no FOXF1, e nós temos que ver também que muitas dessas crianças têm alterações em outros órgãos. Rapidamente, como tem pediatras presentes, e eu quero que prestem muita atenção nessas crianças, porque são subdiagnosticadas, são encaminhadas para os centros de pneumologia tardiamente. Eu quero, então, chamar a atenção que as causas nas crianças pequenas são muito diferentes das causas das crianças maiores. Esse autor de Tedin, ele comparou, somou 378 crianças desse mesmo grupo cooperativo, sendo 187 menores de 2 anos, desse estudo do Deutsch, que eu já falei com vocês ali, e aqui 191 crianças maiores no estudo do FAM. E o que eles viram? Que as alterações típicas da infância, que eu mostrei para vocês, só tem uma pequena fatia nas crianças maiores. E o que a gente vai ter nas maiores é a desordem pulmonar do imunocomprometido, a desordem do... Vou voltar. As desordens de doenças sistêmicas, os problemas das doenças sistêmicas aqui, e nós vamos ter também, nas crianças pequenas, esse tipo de patologia ao inverso e em menor quantidade. Nesses casos aqui, muitas vezes predomina o fator inflamação. E a fisiopatologia da inflamação é muito importante que a gente conheça, porque no septo alvéolo capilar, a passagem, a troca gasosa é muito bem feita, porque o septo é muito fino, e quando há esse processo de inflamação, a gente vê que há distanciamento com o prejuízo da oxigenação. Esse processo tem que ser parado nessa fase, porque se a gente não age, não diagnostica, ele evolui para uma alteração arquitetônica da parede do alvéolo, que é a temível fibrose, muitas vezes, na maioria das vezes, irreversível. Nós estamos com as drogas antifibróticas sendo testadas em crianças, mas ainda em estado preliminar, porque o pulmão da criança é um órgão em desenvolvimento e os efeitos colaterais também têm que ser bem conhecidos antes que a gente possa usar. Então, o ideal é que a gente se preocupe com o diagnóstico precoce dessas crianças. Então, rapidamente, para praticamente finalizar, eu achei que eu devia chamar a atenção para vocês reconhecerem sempre a síndrome Child no meio das pneumonias difusas, crônicas ou agudas que vocês atendem nos ambulatórios que são referidas para vocês. Porque nessa síndrome Child existem
sintomas respiratórios, sinais clínicos, graus variáveis de hipoxemia e alteração difusa no exame radiológico. Os sintomas respiratórios são tosse, respiração rápida, intolerância aos esforços, que a gente tem que perguntar, que muitas vezes a criança, a mãe não conta, só a gente perguntar se a criança tem esforço, e no bebê pequeno, o esforço é na hora que chora ou que mama. Nós temos que especificar. Os sintomas clínicos, taquipneia em repouso, estertores crepitantes, isso é típico. As retrações, o baqueteamento digital, hipodesenvolvimento e insuficiência respiratória. Graus variáveis de hipoxemias, alterações difusas, eu já falei. Então, 3 dos 4 critérios, eles encontraram em 91% de 218 casos estudados em 11 centros. Eu chamo atenção para isso, porque nós tivemos um grupo estudado no Hospital dos Servidores, de 25 casos, que nós diagnosticamos e seguimos durante muitos anos, 20 dos quais fizeram biópsia pulmonar. Nesse grupo não estavam incluídos recém-nascidos, porque eram casos referidos ao setor de pneumologia, onde classicamente são crianças maiores, e nós conseguimos fazer o diagnóstico e conduzir 25 casos, e para nossa tristeza, muitos chegavam com grau importante de hipoxemia, estavam perambulando pelos ambulatórios da cidade, sendo que desses 25, 14 tinham cianose. Ou seja, a impressão que eu tive é que essas crianças são muito tardiamente encaminhadas para o especialista na rede pública. Quero chamar a atenção que na neonatologia o critério é outro, nós temos que nos preocupar com recém-nascido a termo ou próximo do termo, com insuficiência respiratória e hipertensão arterial pulmonar, de diferentes graus, excluídos os problemas mais comuns, como aspiração de mecônio, pneumonia intrauterina, nas quais também há alteração de surfactante secundário, e também nós temos que nos preocupar nos prematuros, que têm síndrome de membrana hialina com má evolução. Fechando, se eu tiver mais um minuto, eu queria dizer que o grupo da SOPERJ, nós estamos começando um projeto de pesquisa a partir desse ano, está em fase de aprovação no CEP, em que vai haver participação de vários serviços públicos do Estado do Rio e tendo como base o protocolo do estudo das nossas 25 crianças no setor de pneumopediatria do Hospital dos Servidores, que foi publicado no Jornal de Pediatria de 2007. E nós, oportunamente, vamos divulgar ao grupo de pneumopediatria interessado quais são os centros de referência para a criança ser encaminhada oportunamente antes que a pneumopatia se agrave. E nós estamos formando um grupo multiprofissional. Inclusive o doutor Pedro Daltro está fazendo parte desse grupo, com muita alegria nossa. E acredito que a doutora Elizabeth também vai fazer parte, nós temos que captá-la para nos ajudar. Nós temos que fazer associação com neonatologistas e pneumologistas de adulto, para conseguir dar uma assistência integral a essas crianças. A criança vai crescer e o adulto foi criança algum dia. Então, essas doenças se imbricam e, por certo, há de surgir uma classificação em que englobe todas as faixas etárias. Eu queria dizer que aqui no Brasil também nós temos um outro estudo de doenças intersticiais. Na América do Sul não temos nenhum, mas nós temos o nosso dos servidores aqui no Rio e temos em Fortaleza um estudo com 12 crianças com hiperplasia de célula neuroendócrina, mas é uma mesma patologia, um estudo bem interessante, mas bastante intrigante também, porque são crianças com a mesma patologia. Bom,
Nós vamos, no Congresso Brasileiro de Pediatria, fomos convidados a fazer um curso pré-congresso, e as pessoas que estiverem interessadas no assunto podem estar com a gente lá, em 4 horas, estudando com mais detalhe esse problema. E se alguém do grupo que está assistindo quiser bibliografia, nós podemos passar, já que a nossa conversa teve que ser uma conversa rápida, mas nós podemos passar a bibliografia com artigos para vocês se informarem. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Aparecida, foi ótimo. Foi ótima também a sua lembrança em relação ao nosso congresso, o Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica, de 3 a 6 de agosto. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. O nosso curso de doenças intersticiais, o curso pré-congresso, está sendo montado com muito carinho. Então, agora eu vou dar a palavra à doutora Elizabeth Portari. Doutora Elizabeth vai estar conosco no projeto. Ela já aceitou o convite, então, para nossa alegria. Então, bem-vinda, Elizabeth, é com você. Todos estão esperando a sua apresentação, ok? Muito obrigada. O seu áudio está desligado. Doutora Elizabeth, está desligado o áudio da senhora. E agora, estão me Agora sim. ouvindo? Boa noite. Como sim, doutora? Pode continuar. É um prazer participar dessa reunião, pessoas queridas, e já temos uma permitividade. Foi para o carro lá. E vamos, então, mostrar para vocês o exame de necrópsia do referido caso. Então, era um neném, uma menina, né, uma criança de 30 dias, ou seja, um neomorto tardio, no limite exatamente de neomorto, do sexo feminino, pesando 3.690, medindo 51,5. E o que chamava atenção nessa criança, quando a gente olhava, era o abdômen globoso. Nesta imagem, vocês não conseguem ver. Vocês estão me ouvindo, gente? Ok. Sim, doutora, pode continuar. Tá. Nesta imagem, a coloração da pele, também do abdômen, ela tinha uma coloração mais acinzentada do que em relação ao resto do corpo. Bem, havia um leve edema, a gente pode observar aqui nos grandes lábios. Aparentemente, o pescoço, principalmente na foto de costas, a gente pode observar de dorso que parece que a gente tem um pescoço levemente encurtado e alargado. E aqui nota-se também, a gente consegue ver, né, o abdômen fazendo um abaulamento, e tinha uma pequena escara em região sacral. Não havia nenhuma malformação importante. O detalhe da face, a gente, quando tirou os tubos, a gente observou que havia uma saída de uma secreção mucosa hemorrágica da cavidade, tanto oral quanto nasal. No perfil, o occipito era um pouco achatado, porque o neném ficou, né, o tempo todo deitado, e não havia grandes alterações na face. Continuando, o cérebro chamava atenção, fontanelas amplas, ossos disjuntos, com edema cerebral importante. A gente via aqui uma hemorragia no periósteo, ok? Aqui a fontanela anterior, aqui os parietais disjuntos, tá? E quando a gente abre a janela, a gente consegue ver o encéfalo pardo claro, com giros achatados e largos. Quando eu retiro todo o cérebro, ele pesou 460 gramas e mostrava essa palidez pelo edema. Bem, quando a gente abriu a cavidade abdominal, aqui ainda a torácica ainda está fechada,
chamava atenção um fígado que excedia 4 centímetros do rebordo costal esquerdo, o que denota uma esplenomegalia. O baço, a gente pode observar que tem umas áreas mais pálidas, mais castanho esverdeadas. Isso, na microscopia, corresponde a áreas de necrose. E as alças intestinais estavam distendidas. E quem estava na sala pôde sentir um cheiro típico, né? Um cheiro que a gente diz que tem alguma coisa podre. Além disso, a gente pode observar umas áreas amareladas de material purulento aderido, né, em partes da alça intestinal. E essa coloração da serosa é uma coloração hipotransparente, opaca. Reparem aqui tá com flecha, aqui está sem flecha. Tem uma opacificação da serosa e a coloração variava de rosado, acinzentado, esverdeado. O retirado gradil costal, o que chamava muito a atenção era um timo pouco evidente, um timo muito hipoplásico, ou seja, exaurido. Os pulmões estavam armados, saiu uma leve quantidade de líquido hemorrágico, mas os pulmões, eles ocupavam, eles não tinham aquele aspecto de pulmão hipoplásico. E pesaram em conjunto 185 gramas, até está um pouco aumentado para o peso do bebê. Esses pulmões, vocês podem observar em algumas áreas, eles eram intensamente hemorrágicos, como nesse detalhe aqui, né? E também a gente podia ver uma trabeculação, como é que eu vou dizer, uma lobulação mais acentuada do que o normal, com umas traves meio brancacentas entre eles, né? Então, a pleura parecia um pouquinho opaca, com um desenho acinar mais acentuado do que o normal e umas áreas hemorrágicas. Bem, o coração chamou a atenção que a cavidade direita ela era um pouco mais dilatada do que o esperado. Além disso, o canal arterial era patente, ele media 1,1 por 0,9. Repare aqui o pulmão, que foi rechaçado totalmente hemorrágico, o lobo superior do pulmão esquerdo, ok? E aqui a aorta descendente. Vocês estão vendo aqui o canal arterial que deveria estar fechado, ele está patente. Então, aberto o ventrículo direito, a gente observa que havia uma dilatação ventricular, com o endocárdio trabeculado, mais do que o esperado para a idade. E quando eu abria o ventrículo esquerdo, ele estava levemente espessado à parede do VE, uma área hemorrágica aqui no septo. Bem, continuando a necrópsia, eu tirei aqui todos os órgãos torácicos, a gente desce para o abdômen. A gente começa destacando o intestino, vai tirando de baixo para cima, então a gente tira o reto, todo o intestino grosso, até chegar no estômago. E quando eu cheguei no estômago, a gente pode ver aqui nessa foto que ele parece bem distendido. De novo, gente, salientando, a serosa de todo o trato gastrointestinal era opaca, com algumas áreas até escurecidas, a gente pode ver aqui umas áreas mais hemorrágicas, como aqui também, e havia algumas aderências, ok? Entre as alças intestinais, entre a serosa, com o baço, a serosa e a parede do peritônio. Reparem aqui, ó, de novo, a borda do fígado também com áreas hemorrágicas, então tinha áreas hemorrágicas em vários órgãos. E quando eu abro esse estômago aqui, tá aqui o estômago, olha como é que era a mucosa do estômago. Simplesmente saiu um conteúdo hemorrágico compacto e a mucosa totalmente ulcerada e necrosada. Então, isso aqui é uma gastrite hemorrágica aguda, que é evidência de um estresse, de um choque. Aqui eu estou mostrando para vocês os rins, vocês podem ver os rins aqui. As adrenais estão aqui em cima, essa coloração amarelo-rosada são as adrenais. E eu não sei se vocês conseguem observar que
apesar de eu ainda não ter retirado o resto de gordura, a gente tem pontilhado hemorrágico difuso nos rins, ureteres pérvios e bexiga estava preservada. Então, aqui, depois de fixado o material, isso era a coloração da mucosa gastroiduodenal, ou seja, toda hemorrágica, e aqui os rins também, com extensas áreas de hemorragia, e arquiteturalmente o limite córtico-medular era preservado, então a gente tem aqui o sistema pielocalicial preservado, entretanto a gente vê extensas áreas hemorrágicas, ok? E na microscopia, a extensa hemorragia da mucosa gástrica, vocês estão vendo aqui, tudo que é muito vinhoso aqui, vermelho, né? É hemorragia, isso aqui é a mucosa, tudo isso aqui é a mucosa, isso aqui é uma camada de muscular da mucosa, isso aqui é submucosa. Então, aqui eu tenho hemorragia restrita à mucosa. Aqui a camada muscular do estômago estava preservada. A submucosa, que está aqui, estava preservada. Mas olha como está a mucosa. Ou seja, uma isquemia aguda. Já no rim, a gente pode observar uma hemorragia entre os túbulos que estavam com necrose, vários túbulos com necrose que a gente chama necrose tubular aguda, por isquemia, ok? E aqui os glomérulos, né? Alguns deles também com hemorragia e necrose. Então, áreas de hemorragia aguda e necrose tubular, isquemia. No intestino grosso, também a gente observava uma mucosa alterada, ela necrosou e tinham áreas de acentuada congestão, um leve infiltrado inflamatório, que era mais intenso na área da mucosa entérica, do tipo vilosidade, mucosa de intestino delgado, desculpa. Então, aqui o intestino delgado, com as vilosidades que também estão totalmente, vocês já não conseguem ver, porque elas necrosaram. Aqui tem restos de vilosidades intestinais e aqui tem as áreas de hemorragia. Então, necrose, áreas de necrose da mucosa entérica e necrose com acentuada congestão da mucosa de cólon. Então, enterocolite. Aqui um outro detalhe, a área de hemorragia da mucosa do cólon, que não tem vilosidade. Aqui a gente tem criptas, ok? Mas ela está totalmente destruída. E aqui a área de infiltrado inflamatório em meio à fibrina e necrose que comprometia a parede do intestino delgado. Bem, os pulmões, como eu falei, eles pesaram em conjunto 185 gramas. Eu fiz a foto no momento da necrópsia, vocês me desculpem por esse fundo, porque eu sou muito chatinha com as minhas fotos, mas eu não tinha como. Eu que fiz essa laceração aqui, mas é que o pulmão, apesar de compacto, ele também estava friável. Reparem como eles eram muito hemorrágicos, firmes, tinha um aspecto firme, armado. Entretanto, a gente via essa trabeculação aqui que chamava atenção. Então, a outra face era menos hemorrágica, mas com a trabeculação mais acentuada. E aos cortes, a gente observa essa coloração escura, variando entre um castanho mais claro e um mais escuro, como aqui mais escuro e mais claro, e o aspecto trabeculado que eu mostrei para vocês, que não é o normal de se ver, né? Mas esse fragmento aqui, essa região do hilo, tem muita trave brancacenta, o que não é normal. E a gente vê traves brancacentas chegando até a pleura, chegando até praticamente a superfície. Aqui também. Então, antes da gente mostrar o pulmão alterado, a gente vai revisar muito rapidamente a histologia do pulmão. O pulmão mais terminal, a gente tem as estruturas alveolares, que são os sacos alveolares, compostos por septos muito delgados, revestidos por pneumócitos, que a gente praticamente não vê, e aqui tem o ar, onde tem a troca entre os vasos capilares que estão no septo e o conteúdo de ar que tem aqui nos alvéolos. As estruturas bronquiolovasculares
elas estão nos septos maiores. A gente vê bronquíolo, que tem um epitélio do tipo respiratório. O bronquíolo, ele não tem cartilagem. E o vaso sanguíneo é arterial. Reparem que isso aqui é um vaso sanguíneo arterial e tem um bronquíolo, ok? De novo, uma outra imagem onde eu tenho vários espaços alveolares pérvios, com septos muito delgados, congestos em algumas áreas, e aqui eu tenho a luz de um bronquíolo, que ficou em azul, e aqui em asterisco é a luz de vaso arterial, ok? E aí, esse bebê, ele tinha a seguinte morfologia pulmonar. Então, vamos começar pelas áreas que eram compactas, e vocês podem observar que eu tenho espaços, ora livres, mas a maioria deles, nessa imagem aqui, está preenchida por hemácias. Então, eu tenho o quê? Uma extensa hemorragia pulmonar, correto? Então, aqui eu tenho áreas que eu tenho alvéolos completamente obliterados por sangue, sangrou, hemorragia maciça pulmonar, e aqui eu tenho umas áreas menos hemorrágicas, ok? E essas áreas onde eu tenho hemorragia, por vezes eu tenho espaços alveolares maiores do que o esperado para a idade, ok? E dilatados de modo irregular. Nesse aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, nesse aumento, tem um material amorfo, róseo, denso. Isso aqui é membrana hialina. Então, eu tenho lesão de membrana hialina aqui. Algumas áreas desse pulmão que chamava atenção eu tinha um conjuntivo intra- e interlobular muito evidente, muito maior do que o esperado. Em vez disso aqui ser espaço alveolar, ser alvéolo, ser septo alveolar, eu tenho conjuntivo. Então, eu tenho aqui uma pleura, um septo, que deveria ser um septo muito delgado, entre esse lóbulo aqui, que não se desenvolveu. Então, eu tenho uma imaturidade pulmonar absurda, fazendo ninhos, né, que lembram um aspecto sacular, até às vezes pseudoglandular. Então, eu tenho uma imaturidade pulmonar absurda em algumas áreas. E a gente pode perceber que nessas áreas aqui eu vejo vasos que estão permeando essas estruturas alveolares muito congestos. Então, eu tenho esses vasos muito congestos. Então, eu tenho um septo intra- e interlobular grande, com aspecto frouxo. Em algumas áreas, esses septos têm os linfáticos proliferados. Olha aqui, ó, isso é linfático, aqui, aqui. E ectasiados. A gente vai ver em outras áreas. Então, eu acredito também que essa criança tenha linfangiectasia. Isso é um vaso arterial venoso. E reparem aqui, o que tem de alvéolo, ele está revestido por pneumócito hiperplasiado. Ou seja, não é pneumócito do tipo 1. Ok? Aqui, de novo, hiperplasia de pneumócitos. Septos estressados. Não é um pulmão normal de jeito nenhum. Então, o menor aumento, a gente consegue observar esses septos alargados, como eu falei para vocês, chegando até a pleura. Esses septos têm um aspecto frouxo, com vasos bastante congestos, e o aspecto do parênquima, ele não tem espaço alveolar. A gente não vê alvéolo, a gente tem um aspecto de imaturidade difusa, como se fossem glândulas, né? Então, varia de estágio pseudoglandular até sacular. Aqui seria sacular, aqui seria um aspecto de pseudoglandular. Aqui um brônquio, né? A gente observa aqui a cartilagem, um brônquio central, com as glândulas mucosecretoras, então aqui as placas de cartilagem, e que a artéria que acompanha o brônquio, ok, gente? Então, a gente percebe, ó, esse septo que vem desde do hilo até a periferia, o que é totalmente anormal, não esperado.
e eu não vejo espaço alveolar normal em nenhum momento nesta área daqui. E o que eu tenho? Além de eu ter alvéolos pequenos e imaturos, os septos são muito alargados. Os septos entre os alvéolos. De novo, esse aspecto aqui, uma cartilagem de bronquíolo. Então, olha aqui, o septo espessado, com linfangiectasia, olhos linfáticos aqui proliferados e ectasiados. E eu tenho, então, aqui um vaso com parede espessada, aqui um bronquíolo com um vaso de parede espessada e junto dele eu tenho outros vasos que não era esperado para eu ter. São os vasos venosos e a gente vai ver, então, o diagnóstico da nossa doença aqui. Então, o que eu tenho aqui, que é o que eu já falei o tempo todo? Eu tenho escassa alveolização periférica, eu tenho o espessamento difuso dos septos intra- e interlobulares, às vezes de aspecto edematoso, com imaturidade, configurando uma maturidade pulmonar difusa e linfangiectasia. Vocês estão observando aqui. Então, essas ilhas de tecido pulmonar imaturo no meio de septo espessado, né? E a gente observa esses vasos acentuadamente congestos, a gente já tem aqui, no mínimo, uma displasia, né, alveolar aqui, né? E aí, de novo, aqui uma área onde eu tenho a linfangiectasia, tá? Os septos espessados e a linfangiectasia. E aí, quando eu vou com detalhe para essas áreas onde eu tenho tecido pulmonar, o que eu observo? Eu observo a estrutura bronquiolar, a artéria pulmonar com parede espessada, que é evidência de hipertensão pulmonar. E do lado delas, entre elas, eu vejo umas estruturas vasculares, venosas, que não era para estar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho bronquíolo, eu tenho artéria e eu tenho vaso. Não era para as veias estarem nesta topografia. Aqui é a mesma coisa. Reparem, gente, ó, eu tenho esse vaso venoso caminhando e aí ele está adjacente ao bronquíolo e à artéria, permeando aqui a parede arterial e bronquiolar. Uma outra foto, mesmo aspecto, eu tenho vasos muito congestos permeando esse tecido conjuntivo, né? E não deveria estar aqui. E aqui, ó, esse vaso no meio de uma artéria e do bronquíolo. No maior detalhe, a gente conseguia ver vasos venosos dilatados adjacente à adventícia de uma artéria, de uma arteríola, desculpa. Isso aqui é uma arteríola pulmonar. Aqui é a íntima, levemente espessada. A parede muscular está só um pouco espessada, mas o que está espessado aqui é a adventícia. E olha esse vaso. Não era para estar aqui. Não era para ter vaso nenhum aqui. Aqui é a mesma coisa. Olha esse vaso venoso no meio aqui da arteríola, que está com parede, está com hipertrofia mural da média, e aqui o bronquíolo. Então, aqui o bronquíolo, vasos venosos que não eram para estar aqui, no meio da artéria, das artérias da estrutura broncovascular, que seria só bronquíolo e artéria. E ao invés de eu ter só bronquíolo e artéria, eu tenho um monte de vaso venoso, inclusive na adventícia. Aqui, um menor aumento, onde vocês veem esse detalhe. Artéria e no meio do bronquíolo e da arteríola, desculpa, eu tenho estruturas vasculares. A mesma coisa aqui, ó. Essa foto na adventícia também, na adventícia. E em outras áreas, eu mostrei para vocês, eu tenho acentuada congestão, hipertrofia de arteríolas, configurando hipertensão pulmonar. Eu tenho os vasos venosos permeando arteríola e bronquíolo, o que é o desalinhamento, né? É o que configura o desalinhamento venoso, que não é o esperado. E aqui uma estrutura alveolar imatura, ectasiada, um septo espessado
e hipertrofia de pneumócito do tipo 2. Está tudo aqui revestido por célula que a gente consegue ver o citoplasma e o núcleo. O pneumócito tipo 1 a gente praticamente não vê. Então, eu tenho septos espessados, hiperplasia de pneumócitos, hipertensão pulmonar pela hipertrofia da camada média, estruturas vasculares venosas entre bronquíolo e arteríola, o que configura, então, displasia alvéolo-capilar associada ao desalinhamento das veias pulmonares, ok? Só enfatizando, havia, inclusive, pequenas veias na parede, além de ter na adventícia, na parede muscular de algumas arteríolas. E aqui um detalhe bem interessante, é raro essa imagem, a gente está vendo aqui a parede da arteríola, aqui o bronquíolo e o vaso venoso, ó, entrando por eles, permeando, penetrando. E, de novo, espessamento de septos, tá? Septos bem espessados e hiperplasia aqui, ó, de pneumócitos do tipo 2. Tudo isso aqui é célula de pneumócito tipo 2 hiperplasiado. Áreas de hemorragia, e aqui aquele material róseo amorfo, atapetando parede de alvéolos que configura a membrana hialina, né? Então, eu tenho evidências de lesão alveolar, ok? Então, hemorragia, membrana hialina. Em alguns espaços alveolares, eu tinha fibrina com células inflamatórias. De novo, aqui, uma arteríola com uma hipertrofia absurda da média, obstruindo a luz do vaso, o que justifica a hipertensão pulmonar. E, de novo, espaços alveolares pouco desenvolvidos com hiperplasia de pneumócito tipo 2 e septo espessado. Mantinha esse aspecto o tempo todo. Olha aqui uma trombose da luz de alguns vasos, ok? Então, tinha também áreas de trombo. E eu fiz uma colagem para vocês verem como era esse pulmão. Um pulmão imaturo, onde eu praticamente não tenho alvéolo, eu tenho descamação do epitélio alveolar, eu tenho infiltrado inflamatório rico em histiócitos, como vocês podem ver aqui, septos espessados, ok? Alguns deles com vasos bem congestos, arteríolas com luz obstruída, aqui uma área é um bronquíolo mais terminal, indo aqui para o bronquíolo quase respiratório, com veia permeando essa estrutura bronquiolar e arteriolar terminal. Então, eu tenho um pulmão com imaturidade, septos espessados, totalmente diferente do esperado para um pulmão, para uma criança a termo, né? E com 30 dias de vida. Então, a lesão alveolar, o maior aumento, eu tenho esses histiócitos, ok? No meio da luz, com fibrina. Alguns histiócitos têm um vacúolo citoplasmático e aqui a hiperplasia de pneumócitos do tipo 2. Essas células são pneumócitos do tipo 2. E acentuada congestão vascular desses septos que estão todos espessados. Na luz de bronquíolos, a gente observava também um material rico em muco, fibrina e células inflamatórias, mono e polimorfonucleares. Aqui é um epitélio do tipo respiratório, pseudoestratificado, que é o epitélio brônquico, desculpa. E aqui o detalhe dos neutrófilos no meio das células mononucleares. Então, havia um processo broncopneumônico inicial. Olha aqui o polimorfonuclear, aqui também estava se instalando. E, como eu falei, havia alguns trombos em vasos do hilo. Os linfonodos também estavam hiperplasiados. Aqui tem linfonodo, isso aqui é a estrutura de linfonodo. E trombo em vasos do hilo. De novo, outro trombo. E aqui a parede da traqueia com área, que a gente vai ver aqui, de metaplasia escamosa. Aqui o detalhe da metaplasia escamosa, por ter ficado muito tempo entubado.
com uma traqueite erosiva e metaplasia escamosa. Então, eu tenho uma criança de 30 dias, ou neomorto tardio, do sexo feminino, levemente edemaciado, pesando 3.690 gramas. A causa-morte é um choque distributivo do tipo séptico hipoxêmico, com enterocolite necrotizante. Na verdade, ela tem isquemia polivisceral, né? Sendo que essa isquemia polivisceral, ela tem como diagnóstico principal uma doença muito rara, como já foi dita pelos meus colegas que me antecederam, que é a displasia alveolo-capilar com desalinhamento das veias pulmonares. Então, acompanha essa doença a hipertensão pulmonar, eu tenho evidências de hipertrofia da muscular da média das artérias pulmonares. Eu tinha linfangiectasia, o que é descrito também nessa doença. Não era difusa, mas era multifocal. Hemorragia pulmonar maciça, com focos de tromboembolismo. Lesão alveolar difusa, broncopneumonia inicial. As alterações isquêmicas, como eu falei, eram acentuadas e elas mais representativas pelas áreas de hemorragia, mas tinham também algumas de caráter inflamatório, que eram mais leves, principalmente comprometendo o trato gastrointestinal. E aí a gente vai enfatizar a enterocolite necrotizante, a gastrite aguda hemorrágica ou erosiva, serosite aguda e crônica, principalmente intestino grosso e delgado. Pulmões com áreas de hemorragia, coração com pequena área de infarto recente em parede e septo de VD, rins com necrose tubular aguda e hemorragia, fígado com áreas de necrose e hemorragia, baço a mesma coisa e adrenais também tinham áreas de necrose e hemorragia na medular das adrenais. Eu tinha hipertrofia miocárdica à esquerda e dilatação ventricular direita, persistência de canal arterial, esplenomegalia, apêndice secal mal rodado. O apêndice secal estava no ângulo hepático, também é descrito na displasia alveolo-capilar. Eu tinha um acentuado edema cerebral, colestase com microesteatose hepática, hipoplasia tímica e linfonodomegalia, principalmente mesentérica e mediastinal. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Estou aberta para perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Beth. Foi brilhante. Eu gostaria agora de chamar o Pedro, a doutora Aparecida, Fernando, para que, se alguém tiver algum comentário a mais, já são 8h38, então, pela nossa programação, como começamos às 7h08, temos exatamente 1h30 de sessão. Essa sessão ela acabou se estendendo um pouco por conta da necessidade de discutirmos a parte anatomopatológica. Então, eu queria agora abrir para os comentários e a gente finalizar o nosso evento. Pedro, você quer falar alguma coisa? O quanto que a Beth te ajudou, o quanto que a Beth te mostrou na tomo, Pedro? Seu áudio está desligado. Está desligado, Pedro. É tudo que a gente precisa na vida, Beth. É que alguém encampe e queira estudar essas doenças que são raras, bastante incomuns, e que nos tragam luz, por exemplo. Ao mesmo tempo que você mostra que tem septos interlobulares espessados, eu não consegui ver isso na tomografia, que é mais comum na outra patologia que nós estávamos imaginando, que é a deficiência surfactante, que é mais frequente, que a gente tem aí, você tem a cistos. Nós não tínhamos cistos, mas você viu septo interlobular espessado, viu alguns linfáticos também dilatados, que traduziriam na tomografia por isso. Nós não vimos. Talvez o que você viu é menor do que a resolução da tomografia. Isso não invalida nada, só nos ajuda a poder entender melhor o que nós estamos fazendo. Eu acho que essa sessão foi muito boa, muito elucidativa. Parabéns à doutora Aparecida pela grande explicação disso que você conhece há tantos anos, né? E como
esses últimos, a partir do DOT, né? Como mudou isso e como você está completamente inteirada em toda essa situação, essas novas classificações e tudo mais. Eu fico feliz de que nós convivemos tanto tempo juntos com isso. Eu tenho uma intimidade com um assunto já de muitos anos, muito porque eu tive a loucura de fazer um doutorado sobre NIRHAI, né, sobre hiperplasia neuroendócrina, o que me levou a estudar como há milênios eu não estudava, porque eu nunca pensei que doutorado fosse tão difícil e sofri muito, mas depois foi bom e fico feliz de a gente poder fazer essa sessão. Não vou me alongar, porque eu sei que já passamos muito, mas, Beth, parabéns. Eu não vou deixar isso aqui só no que eu vi, não. Eu vou lá e vou conversar com você pessoalmente sobre isso aí, para que você me ajude, tá bom? Combinado. Ótimo. Fernando, você quer fazer alguma consideração? Eu estou deixando a doutora Aparecida por final, porque eu vou pedir a ela para encerrar o evento e fazer as considerações finais. Fernando, você quer fazer alguma consideração? É apenas agradecer, Patrícia, a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse caso. Esse caso, já há um ano atrás a gente discutiu ele bom, é confortante a gente saber que a gente tem uma resposta para essa família com, infelizmente, um desfecho desfavorável com relação a essa bebê, mas quem sabe no futuro ajudá-los, né? Tá ótimo. Beth, você quer fazer algum comentário? Desculpa se eu vou fazer uma pergunta que você já tenha falado. Qual foi o estudo genético? Mostrou a alteração dessa criança? Que eu lembro que vocês fizeram, mas eu não sei se vocês comentaram. Desculpa. Quer falar, Fernanda? Pode falar você. Então, ele foi encaminhado, o material genético dele. Eu até vou te perguntar, Fernando, ele chegou a ter a finalização da análise ou ele ainda está reservado com a família? Na verdade, a família passou pelo aconselhamento genético, o material foi todo colhido para a realização do exame. Então, isso tudo, o DNA foi extraído, o material genético foi extraído e a família, ela seguiu com o material para poder fazer a análise a partir do aconselhamento genético e da abertura dos diagnósticos. O grande problema, Beth, que eu não sei se o Fernando vai querer complementar, é que a pesquisa do gene FOX2, das alterações do gene FOX2, elas não são simples, como, por exemplo, um sequenciamento genético para fibrose cística, por exemplo. E olha que sequenciamento é difícil, hein? Sequenciamento é fácil. Mas o Fox é pior. Um sequenciamento genético para painéis genéticos que nós já temos, por exemplo, para as deficiências de surfactante. Então, na verdade, o que a gente fez, né? Apesar de ter um ano o caso já, na verdade, a gente, na ocasião, a gente reservou o material genético que ficou em propriedade da família, a família recebeu o aconselhamento genético e esse exame, ele seguiria a partir do momento que a gente tivesse todos os exames apropriados para poder fazer a análise completa, ok? Exatamente para que esse material genético não fosse perdido e essa família tivesse resguardado. O diagnóstico veio pela anatomopatologia, mas essa família com certeza vai querer engravidar novamente. O Fernando mantém o contato com eles. O Fernando retornou a eles para o diagnóstico, não foi, Fernando? Você quer complementar? Sim, após o resultado da necrópsia, a gente teve uma reunião com a família e deixei por conta deles a decisão de fazer o estudo genético no momento que eles achassem oportuno, baseado na orientação do geneticista. Então, eu não tenho o resultado final. Ok. Aqui no Rio faz esse exame, Patrícia, ou tem que ir lá para o Dr. Salmo Raskin, hein? O Fox F1? Não, bom, quando a gente fez a pesquisa há um ano atrás, na verdade, não. A gente ainda não conseguia a análise genética que conseguisse contemplar tudo. A gente o DASA já não tem, Pedro? O DASA não tem? Então, atualmente tem, com o GENE-1 tem. Isso. Então, eu acho que, assim, na ocasião a gente não tinha disponível, mas eu acho que uma preocupação muito grande, que talvez fique como uma grande mensagem para o caso, é não perder a oportunidade de reservar o material genético da família, não perder a oportunidade de aconselhar essa família, não perder a oportunidade de guardar o material para que quando a gente tivesse a tecnologia
necessária para a realização da pesquisa, que a gente conseguisse fazê-la, tá? Então, assim, esse caso não parou por aí, o vínculo com a família, ele não desapareceu, ele não parou. Então, assim, o diagnóstico anatomopatológico não fez a gente parar o procedimento. Até porque existem alguns artigos novos dizendo que talvez essas doenças, Pedro, e você já comentou isso comigo outro dia, doutora Aparecida, essas doenças, elas possam se sobrepor, né? A gente pode, por exemplo, hoje, quanta fibrose pulmonar idiopática, a gente está vendo que o adulto está fazendo exame genético, está encontrando deficiência de proteína do surfactante. Então, na verdade, a gente queria resguardar o material genético para que a gente conseguisse, na hora que a gente tivesse todo o pool de exames completo para poder estudar a criança. Então, seguiu com a família, tá? Isso é muito importante, porque é muito sofrimento, né? É muito sofrimento. E a gente podendo evitar isso daí, né? A família vai adotar uma criança, enfim, tem muitas opções, é muito sofrimento. Uma criança um mês numa UTI, né? A gente tem que fazer isso. Só a título de curiosidade, viu Elizabeth? Você, não sei se você esteve vendo, a primeira descrição dessa doença foi em 1947. E depois a doença ficou assim, só que como não era só a mesma nomenclatura, né? Outros casos foram sendo publicados isoladamente, e provavelmente eles acham que mais de 100 casos deve ter na literatura rodando, e até que agora nada como padronizar. É por isso que eu falei, fiz questão de abrir com aquela história de que a gente tem que somar conhecimento. E só somando é que a gente consegue caminhar juntos, não é? Eu acho que, assim, eu espero que vocês estejam com a gente no nosso grupo, Elizabeth e Pedro, e que a gente consiga encaminhar melhor as crianças do estado do Rio de Janeiro, que eles não vão tão tarde para o hospital, que eles não cheguem para a gente com fibrose pulmonar, que eles não cheguem para a gente com hipertensão pulmonar, apesar que esses bebezinhos aí, isso aí é complicado, a gente sabe que só o tempo que vai, até a terapia genética, vai ser complicado, mas pelo menos os maiorzinhos, não é? Muito obrigada, adorei, aprendi muito. Muito obrigada a vocês todos, tá bom? Bom, pessoal, então a gente agradece a presença de todos, a gente manteve a sala cheia até agora no final. Muito obrigada, Pedro, Beth, Fernando, doutora Aparecida. Obrigada, Diego, por mais uma vez nos apoiar. Obrigada, Soperte. A próxima reunião nossa vai... Obrigada, Diego. Nada, doutor. Vou estar encerrando a gravação. Tá ótimo. Muito Parabéns, obrigada, Patrícia. pessoal.